Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do verso 18. Nós estaremos pensando sobre um tema bastante interessante, que é amigos de Cristo e odiados pelo mundo. E o texto que nós vamos basear, todo o texto, todo o final do 18 até o verso 4 do capítulo 16, mas vamos por partes, vamos ler só 2 versículos, depois nós vamos avançando aqui no texto. Diz assim a palavra do Senhor, o verso 18 e o verso 19 do capítulo 15 do Evangelho de João. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu deles os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Obrigado a Deus pela tua palavra, vive e eficaz nesta noite, continua a falar conosco, a nos abençoar. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Odiar aquele que serve a Jesus. Amar a Cristo e ser odiado pelo mundo. É interessante porque no Evangelho, na carta de Tiago, irmão do nosso Senhor, no capítulo 4, ele diz que aquele que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Muitos daqueles que servem a Jesus querem ser amigos do mundo, querem estar compactuando com as coisas do mundo. João também vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 15, dizendo que se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o que nós entendemos nas cartas que foram escritas no Evangelho de João, que uma vez que eu e você optamos por seguir a Jesus, nós ganhamos um inimigo, que é este mundo. Este mundo nos odeia, é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Mas na verdade nos odeia por causa de Cristo, por causa daquilo que o Senhor faz na nossa vida e daquilo que o Senhor diz que nós devemos fazer neste mundo enquanto vivemos aqui. E o fato de nós também compreender que lá em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo vai dizer que nós também julgaremos o mundo. Não só julgaremos o mundo, como nós também julgaremos até os anjos. Como? Pelo nosso testemunho, pela nossa vida dedicada ao Senhor, sabendo que tendo lutas, dificuldades, limitações, mas mesmo assim, a nossa decisão de servir a Jesus, a nossa decisão de seguir a Jesus, Deus vai usar esse argumento também para culpar, condenar e julgar aqueles que não receberam Jesus como Salvador e Senhor, e aqueles que não conservaram a sua natureza na questão dos anjos. Agora Jesus deixa claro que os discípulos serão odiados pelo mundo pelo fato deles serem amigos de Jesus. Quando você pensa no contexto daquele mundo em que João está ali, ele está escrevendo o Evangelho, é um contexto que a igreja está sendo perseguida. Roma, ela era tolerante às religiões das pessoas, ela não importava muito com a religião que as pessoas seguiam, desde que, junto com a religião delas, elas pudessem adorar o imperador e pudessem reconhecê-los como Senhor. Os crentes não faziam isso, os cristãos compreendiam e compreendem que Jesus Cristo é o Senhor, e não se dobra, e não se ajoelha, e não serve a nenhum outro Deus, e não adora a nenhum outro Deus, não faz sacrifício a nenhum outro Deus, a não ser servindo a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E o fato da igreja ser dessa forma, ela começa a ser perseguida no tempo da igreja primitiva e continua hoje sendo perseguido, porque aquilo que o Senhor nos ensina vai contra aquilo que o mundo se apresenta e oferece para nós.
Diante disso, eu gostaria de pensar 4 pontos interessantes nessa mensagem, que eu quero decorrer com os irmãos por algum tempo. O mundo nos odeia porque pertencemos a Cristo. O fato de pertencermos a Cristo faz com que o mundo nos odeie. O texto que nós lemos diz exatamente isso, que o mundo nos odeia porque nós buscamos e pertencemos ao nosso Senhor Jesus. O mundo aqui é um mundo sem Deus, organizado em oposição a Deus, e por essa razão ele é oposição à igreja de Jesus. Quando nós observamos o que o mundo oferece às pessoas que aqui estão e oferece a mim e a você como igreja, e nós rejeitamos isso, e pelo fato de nós rejeitarmos isso, nós somos odiados, nós precisamos compreender o que o mundo tem para nós, o que o mundo oferece às pessoas, e a resposta está lá em 1 João, no capítulo 2, o verso 16, que diz: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Os desejos da carne fala daquelas tentações que nos atacam de dentro para fora. Se nós quisermos compreendermos um pouquinho, precisamos ir em Gálatas e olharmos sobre as obras da carne que ali está, que fala tudo que está no nosso coração, e tudo que está no nosso coração, que é a nossa natureza caída, luta contra essa nova natureza que nós temos, e elas estão em constante luta, uma querendo vencer a outra. Então essa tentação que vem em nossos corações e que nos faz ter pensamentos, palavras, ações, sentimentos de pornográficos, sentimentos de ódio, de inveja, de mentira, tudo aquilo que não pertence a Deus, tudo aquilo que guarda no nosso coração caído, no nosso coração pecaminoso, luta para que possa vencer a nova natureza que Cristo pôs em nós. É isso que o mundo nos oferece. Ele nos oferece a nossa natureza caída para que nós possamos então satisfazer os desejos do nosso coração. Os desejos dos olhos são as tentações que nos atacam de fora para dentro. Os desejos da carne nos tentam de dentro para fora. E os dos olhos são as tentações que nos atacam de fora para dentro. Isso inclui paixão pela beleza externa. E isso é o que faz com que nós possamos, então, aquilo que nós colocamos os olhos, nós desejamos, nós queremos e buscamos isso, queremos satisfazer a nossa natureza humana, a nossa tendência carnal, e isso é o que o mundo nos oferece. E a soberba da vida, que é a vanglória com coisas externas como riqueza, posição social, poder, beleza, joias, carros, vestuários, e é ostentação pretensiosa. É querer ostentar, talvez, para mostrar para as pessoas, para dizer que é bonita, para ter likes nas redes sociais, para ter bastante seguidores. Essa semana nós fomos surpreendidos por uma moça linda, né, esteticamente perfeita, que morreu tentando fazer lipo, né? Morreu tentando fazer uma cirurgia para ficar mais bonita do que ela já era e perdeu a sua vida. E é isso que o mundo nos oferece. E Jesus vai dizer no nosso coração, é o Espírito que preenche o nosso vazio, é aquilo que Deus, são os valores eternais que Deus quer colocar dentro de nós, e por conta disso o mundo nos odeia. O ódio do mundo por Jesus esteve presente desde o início do seu ministério e nunca acabou. Eles pertencem, os que pertencem a Cristo, nós que somos crentes, devemos saber que nós vivemos num mundo onde o ódio impera. E aqui não temos muito o que fazer, a não ser clamar pela graça, pela misericórdia do Senhor, para que nós sejamos então fortalecidos e abençoados pelo Senhor, para que nós possamos ser luz neste mundo caído. E mesmo quando nós olhamos os textos bíblicos e olhamos o Evangelho de João, tudo aquilo que nós
pensamos e pregamos daqui neste tempo, a gente vê Jesus pregando, Jesus curando, Jesus ressuscitando mortos e os homens querendo matar Jesus, porque Jesus fazia boas obras. E Jesus vai dizer que, da mesma forma como foi com Jesus, será conosco também. Segundo ponto, o mundo nos persegue porque somos servos de Cristo. E aqui o texto vai dizer para nós que se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, não, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo os odeia. Uma vez que nós somos servos de Jesus, compreendendo que se o mundo não poupou a Jesus em sua perseguição, não vai poupar a mim, não vai poupar a você. Então, neste mundo, nós vamos enfrentar, sim, muitas lutas, muitas aflições, mas eles estão perseguindo a Cristo. A ordem deste mundo não persegue o ser humano, ele persegue Cristo que está em você. Perceba algo muito interessante quando nós olhamos e lemos alguns livros falando sobre as pessoas que seguem a Jesus e são constrangidas, torturadas a não seguir a Jesus. Elas precisam ter uma declaração, declarar que Jesus não é o seu Senhor. E se elas declaram que não seguem a Jesus, que tudo que Jesus ensina é mentira, elas realmente não acreditam em Jesus, para poder livrar as suas próprias vidas, essas pessoas eram libertadas. Então nota que o inimigo, ele está perseguindo o próprio Senhor. Quando Saulo perseguia a igreja, matava os cristãos, jogava nas cadeias, torturava os cristãos, e quando o Senhor tem um encontro com ele, que ele cai, Jesus faz uma pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não é perseguir os cristãos. O inimigo de Deus persegue o próprio Deus. Eles querem destruir toda a obra que Jesus determinou e colocou para nós. Mas nós precisamos compreender que temos que manter-nos firmes para que a obra do Senhor seja completa. Não há vida tranquila para quem quer viver piedosamente. Quem quer viver piedosamente será perseguido. Quem quer viver realmente como Cristo determinou, sofrerá pressão, sofrerá perseguição. Se a sua vida está muito boa, se a sua vida está tudo muito certo, se a sua vida cristã está uma tranquilidade, não há nenhum tipo de oposição, cuidado, cuidado. Porque a Bíblia diz que se nós quisermos realmente seguir a Jesus, temos que tomar a nossa cruz, temos que negar a nós mesmos e temos que segui-lo a Jesus. Então nós temos que estar atentos sobre essa situação. Em terceiro lugar, o mundo torna-se culpado porque ouviu o enviado de Deus e o odiou. O verso 18 e 19... Eu fiz uma confusão aqui, repeti o texto, mas está aqui. O texto diz o seguinte: se eu tivesse tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhe falado, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Aqui nós olhamos que o pecado do mundo não é a da ignorância, a de não conhecer a Deus. O pecado do mundo é a rejeição consciente do Evangelho de Jesus. Dia desse uma pessoa falou para mim que existe pessoas que nunca ouviram o Evangelho e que não têm noção de quem é Deus, não têm noção da obra redentora do nosso Senhor. Então essas pessoas são inocentes.
E nós lemos então Romanos capítulo 1, o verso 20 ao verso 22, que diz que, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Todos nós temos uma consciência que Deus colocou da realidade e da deidade do nosso Senhor Jesus. Todos nós temos a consciência de que Deus existe, de que entende o que é pecado, mas essas pessoas escolheram não servir a Deus. E aqui é muito interessante, porque este mundo culpado, que ouve o Evangelho, que recebe o Evangelho e recusa o Evangelho, essas pessoas são plenamente culpadas, não por ignorância, mas negam conscientemente a Jesus por vontade própria. Eu conheci uma pessoa, fui pregar o Evangelho para uma pessoa, e a pessoa disse: eu não quero ouvir o Evangelho, eu não quero ouvir de Jesus, porque eu não quero ser responsável e não quero ter que tomar nenhuma decisão que eu aceite Jesus como Salvador, porque eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero ter compromisso com igreja. E eu disse para essa pessoa: você não sabe nem se você vai conseguir sair desse leito para ir para a igreja. Eu estou falando de vida eterna para você. Mas as pessoas negam, e a gente pensa que às vezes algumas situações possa quebrantar as pessoas, mas as pessoas negam veementemente o nosso Senhor Jesus e não querem recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. O mundo não apenas ouviu a voz de Deus por intermédio de Jesus, mas viu a obra de Jesus e rejeitaram o próprio Deus. E em quarto lugar, o mundo promove a perseguição religiosa por causa da sua cegueira espiritual. O verso 1 ao 4 do capítulo 16 diz o seguinte: falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando estas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Quando João escreveu o Evangelho, este Evangelho de João, no final do século I, a igreja já estava sofrendo uma pesada, uma severa perseguição. Nesse tempo, todos os apóstolos já haviam morrido pelo viés do martírio. Todos eles já haviam morrido. Paulo também já havia morrido. Muitos crentes da Ásia Menor, que é onde João morava, já haviam abandonado a fé. Muitos, por conta da perseguição e do ódio do mundo, naquele contexto em que eles estavam vivendo, estavam abandonando a fé para poder preservar as suas próprias vidas, para então poder continuar a sua vida sem nenhuma perseguição. Mas algo que é interessante é nós compreendemos que o maior perigo que os discípulos enfrentaram e que nós enfrentamos hoje em relação à oposição não é que o mundo queira nos matar. Esse não é o maior perigo. O maior perigo é a apostasia da igreja. O maior perigo é as pessoas abandonarem Jesus. O maior perigo é as pessoas não quererem mais servir a Deus, por conta de algum tipo de perseguição. As pessoas vêm para a igreja com as motivações erradas. Eu vou para a igreja porque eu preciso que uma porta de emprego se abra para mim. Eu vou para a igreja porque eu preciso ser curado. Eu vou para a igreja porque eu tenho uma situação na família que eu preciso resolver. São questões paralelas às nossas vidas que nós achamos que, se Deus não fizer aquilo que nós queremos que Ele faça,
que Ele faça na nossa vida, nós então resolvemos abandonar o Evangelho. E existe, infelizmente, muitas pessoas assim. Mas quem são essas pessoas? João diz que essas pessoas não pertencem ao grupo da igreja. João diz que essas pessoas que abandonaram, essas pessoas que foram embora, são pessoas que estavam no nosso meio, mas não pertenciam a nós. São pessoas que, como diz a parábola da semeadura, são aquelas pessoas que a semente cai no meio das pedras, ela começa a crescer, aquele primeiro momento de experiência ali na igreja, mas com o tempo e com a perseguição ela abandona, ela afasta. Nós experimentamos isso na pandemia, quando muitos que participavam das nossas igrejas abandonaram as igrejas e não querem mais saber de igreja. E aqui nós estamos olhando que há duas coisas que causam a apostasia na igreja: a perseguição externa deste mundo e os falsos profetas, aqueles que pregam o evangelho de conformidade, aqueles que pregam o evangelho da prosperidade, aqueles que pregam o evangelho dizendo que se você vier à igreja, dá o seu tudo, Deus vai dar tudo de volta para você, e quando você não recebe nada daquilo que eles prometeram, porque Deus não submete a palavra humana nenhuma, Deus não tem compromisso nenhum com o que os homens pregam de errado na igreja, mas Deus tem compromisso com a sua própria palavra, e quando Deus não faz aquilo que aqueles homens dizem, as pessoas se afastam, se decepcionam, porque vão também com uma motivação errada. Um desses grandes líderes dessas igrejas neopentecostais disse que ele trabalha com a matéria-prima que está nas pessoas, que é a própria ganância das pessoas. A ganância por ter, e nem conhecem a Jesus. E essas pessoas abandonam, essas pessoas não estão presentes. Então, isso também é uma marca de que nós precisamos ter a convicção de que conhecemos a palavra de Deus, sabemos separar tudo aquilo que a palavra traz para nós, e nós precisamos ter a certeza de que a palavra de Deus é viva, eficaz e verdadeira e transforma as nossas vidas. Não aquilo que se prega como prosperidade e tantas outras mentiras que as pessoas acabam acreditando por aí. Mas uma vez que nós fazemos como os bereanos, que consultamos, que estudamos a Bíblia e olhamos aquilo que o Senhor nos ensina, nós não somos enganados. Somos capazes de discernir a voz do Senhor e saber que mesmo que nós possamos enfrentar perseguições, nós nunca abandonaremos o nosso Senhor. A palavra de Deus para nós nesta noite é que nós possamos enfrentar perseguição e vamos continuar cada vez mais severas perseguições. Hoje em dia você olha as igrejas cristãs, não só as igrejas evangélicas, mas as igrejas católicas também têm sofrido muito a perseguição por meio político, porque a ordem deste mundo é isso mesmo, é querer destruir a igreja. Mas o que nós precisamos é mantermos firmes na palavra do Senhor, se firmar na vontade do Senhor, conhecer a vontade do Senhor, saber que o mundo está ruim e a Bíblia diz que vai ficar cada vez pior e que nós, como crentes, devemos estar firmes no Senhor, convictos da nossa fé, da nossa salvação e do nosso compromisso com o Senhor. E lembrando que, apesar de todas as lutas e de todo o ódio deste mundo, precisamos compreender algo muito importante que o Senhor Jesus nos diz: eu venci o mundo. E nós venceremos o mundo se nós andarmos com Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Ele faça cada um de nós ter a plena convicção da nossa salvação e do nosso compromisso com o Senhor. Aconteça o que acontecer, ficaremos firmes com o Senhor. Esse é o desafio de Deus para nós. Vamos fechar os nossos olhos, quero orar com você, quero chamar o grupo
de louvor mais uma vez aqui à frente. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra viva e eficaz. Pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a manter a pureza, a santidade, ó Deus, manter os nossos corações limpos, a nossa mente sã, para que nós possamos, ó Deus, ter plena consciência daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que nós possamos estar fiéis ao Senhor, ao propósito que o Senhor tem, e que mesmo no mundo que nos odeia, nós possamos continuar, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, para que o mundo também possa conhecer o verdadeiro Senhor Jesus. Não aquele Jesus que pede dinheiro, não aquele Jesus que negocia ou que faz barganha, mas aquele que tem um compromisso de transformar as nossas vidas e nos dar a vida eterna, Pai. Abençoa-nos, Senhor, ajuda-nos, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.